Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Chega também através das redes sociais. Nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias, no Salmo 150. O tema dessa palavra quer dizer o poder da adoração. Deus tem algo a ministrar no nosso coração, então fique à vontade também, aonde você estiver, está acompanhando conosco. E se você tiver intuito de conhecer este lugar, nós estamos aqui locados na Avenida Hageb Schoff, número 7617, venha cultuar conosco. Todos os domingos nós estamos aqui a partir das 9 da manhã, para cultuar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Se você tem intuito de conhecer, ou se você ouvir essa palavra, e você for ministrado por ela, divida com alguém, compartilhe com alguém. Aleluias. Eu vou ler inicialmente o verso 1, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, porque para nós é um privilégio estarmos na tua casa, cantarmos, meu Deus eterno, hinos de louvores ao Senhor. E, meu Pai, estar agora diante deste momento, que é o momento da tua palavra. O teu Espírito, meu Pai, ministrou algo no meu coração. E por vezes, meu Pai, eu fui às lágrimas, porque verdadeiramente, Senhor Jesus, o Senhor tem nos tocado e tem nos movido para o louvor da tua glória. E, Senhor, eu preciso dividir essa palavra com a tua igreja, eu não quero fazer de mim mesmo. Então que o mesmo Espírito que veio sobre mim, me trazendo, meu Deus eterno, o tento dessa palavra, possa agora estar falando em cada coração aqui nesta manhã. Eu não sei o que essas pessoas vieram buscar em ti, mas o Senhor tem resposta a cada coração contrito nesta manhã. Então, Espírito Santo, tenha liberdade desde agora sobre o pregador e sobre a tua igreja, tudo para engrandecer e louvar o teu santo nome. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesta manhã, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Aleluias. Salmo 150. O último salmo, ele tinha que ter este tipo de fechamento mesmo. Porque o motivo da nossa vivência terrena é realmente ser para o louvor da glória dele. E o salmista aqui está instruindo o porquê que nós devemos louvar a Deus. Há uma grande diferença entre cantar e louvar. Cantar, você vai cantar, ou o canto em si é a arte de expressar sentimentos com a melodia musical. E nem sempre o canto engrandece ao Senhor, porque uma música ela pode ser totalmente egocêntrica. Existem músicas que são cantadas enaltecendo coisas que não engrandecem o nome do Senhor. Como nós podemos ouvir muitas vezes músicas com apologia ao crime. Esse canto não engrandece ao Senhor. O que vem a engrandecer ao Senhor é o louvor. E nem sempre um louvor ele precisa ser cantado. Porque o que é louvar? O que é louvor? É elogiar, é venerar alguém. Louvor, quando se fala de louvor, é você elogiar alguém pela benfeitoria que foi feita. É ser grato a alguém que lhe fez o bem. Então, você não precisa cantar para poder louvar ao Senhor. Só que nessa oportunidade o salmista está sendo mais expressivo. E nós vamos entender o porquê. Porque ele diz que nós temos que louvar o Senhor no firmamento do seu poder. Que firmamento é esse? Quem já viveu um milagre aqui?
Sabe, aquela oportunidade ou aquele milagre que você não via como acontecer na tua vida e o Senhor realizou. Não foi o poder de Deus manifestado na minha e na sua vida? Então Ele está pedindo para eu e você louvar a Ele no firmamento do poder dEle. Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele está dizendo: louve ao Senhor no firmamento do seu poder. Ele tem poder para mudar qualquer história. E Ele agora vai dar uma diretriz para mim e para você. É como eu disse, um louvor nem sempre é cantado. Nem sempre é cantado. Você pode elogiar o Senhor em oração, com as suas palavras, com o seu testemunho para alguém. Você está louvando: olha, eu estive cativo, mas o Senhor me resgatou. Olha, eu estive no mundo das drogas, mas o Senhor me resgatou. Olha, eu estive perdido no mundo dos entorpecentes, mas o Senhor me livrou. Olha, eu estive doente, mas Ele me curou. Então isso você não precisa estar cantando para alguém, mas você está louvando a Deus. Com o quê? Com a sua vida. Nem sempre é com o seu canto. Só que nessa oportunidade é o que o salmista vai dizer no verso 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ou seja, o teu louvor tem que ser do tamanho da bênção que você recebeu. Eu não sei o que você recebeu, mas louve a Ele com a grandeza que Ele é para você. Ele te alcançou em algum momento. E de que forma? Agora o salmista vai mostrar para mim e para você que eu tenho que louvar. Olha só no verso 3. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufe e com a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos autodissonantes. Pastor, o senhor acabou de falar que para eu louvar eu não preciso cantar. E por que agora eu tenho que usar instrumentos? Há um mistério aqui. Porque um elogio, quando ele é apenas citado a alguém, você não fica apegado àquela pessoa. Você elogia e vai embora. Muitas vezes você até esquece que elogiou. Uma forma de tocar e mover os teus sentimentos. E isso agora a ciência vai explicar. O canto ou a música, ela é capaz de mudar a química corporal. Em pesquisas, a ciência vai explicar que uma música, quando ela é tocada, ela é capaz de curar. Você ouvindo os toques, a melodia, dependendo da palavra, do que você estiver ouvindo, você pode ser curado por ela. Porque ela produz efeitos no nosso cérebro, do qual o corpo passa a produzir enzimas mediante a melodia. E quer ver como isso verdadeiramente acontece? A ciência diz que a música ou a melodia, ela é capaz de diminuir o ritmo cardíaco. De que forma? Ela reduz os batimentos e a pressão. Conforme a música está tocando e você passa a respirar ouvindo aquela música. Acontece muito comigo, porque eu sofro de enxaqueca. E a Rosângela meio que pegou essa técnica. Ela coloca um som de águas, sabe, de cachoeira, e manda apagar as luzes todo dia, mas vai deitar. 1 hora ou 2 horas, tudo de pé, estou bonzinha. Porque o cérebro, ele produz enzimas mediante a calmaria daquela música, e você consegue se recobrar. A pressão diminui, os batimentos, se normalizam, e você é capaz. Isso a ciência explica. A ciência também diz que a música, ela reduz o estresse. Ela diminui no sangue a quantidade de cortisol, trazendo a calma. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava à noite com o caminhão. Por vezes eu cheguei em casa, sentei no teclado e comecei a tocar e cantar, e ali abaixava todo aquele estresse. Então era o meu momento, era 1 hora cantando, tocando, fazendo melodias. Nessa época eu estava compondo, então eu usava, e meu irmão, funciona. Ele também diz que você pode controlar a dor. De que forma? Porque ela produz, mediante
a melodia e as letras que estão sendo cantadas, ela produz substâncias que reduzem a dor. Você já percebeu que na academia, quando você vai lá praticar, lá tem uma música ao fundo lá? Aquilo é proposital. É para o seu corpo não sentir a dor de momento. Você sai de lá muitas vezes desmontado. Você chega em casa quando o corpo esfria. Meu Deus do céu, não consigo nem trocar um passo. Mas lá na academia você está lá, no ritmo da música. Você vê que isso é real. E no cérebro? No cérebro ela é capaz de aumentar o prazer. Ela libera uma dopamina gerando bem-estar. Você pode estar mal pra caramba, mas de repente você ouviu uma música, você até esquece do que você estava passando. Não é assim? Acontece muitas vezes, comigo já aconteceu. Ela também funciona como ativador da memória. Está sendo muito usada agora no tratamento para quem tem Alzheimer. Porque às vezes a pessoa ela não se lembra, ou o paciente ele não se lembra dos seus entes queridos, mas de uma música ele lembra. Ele começa a recobrar, trazer as suas lembranças. Então está sendo muito usada, né, a musicoterapia. Porque ela ativa o hipocampo, resgatando as memórias antigas. Percebe o poder do canto e da música? E também ela produz vontade de dançar. Porque o córtex cerebral, ele se comunica com o córtex motor, que te faz se mover no ritmo da música. Então você deixa de ser inerte. Isso aqui a ciência está explicando enquanto o nosso corpo físico. O salmista agora está nos ensinando que toda essa mecha nós podemos usar para louvar a Deus. Tudo isso que a música produz no nosso corpo físico, nós podemos oferecer a Deus. É por isso que ele está falando: louvai a grandeza de Deus, mas louvai Ele com todo o ser. A música, ela é capaz de tocar o nosso espírito. O que é o espírito do homem? A consciência. Ela vai no mais íntimo, no mais profundo. É por isso que ele está falando: louvai, mas louvai com todos esses instrumentos. Porque isso vai te mover, sabe, a louvar ou adorar em espírito. Percebe? Cantar é diferente de louvar. Só que Jesus, quando ele vem a esta terra, ele traz uma nova forma de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos ver? Abra comigo em João capítulo 4. João capítulo 4, eu quero ler os versos 23 e 24. Porque uma mulher chega para ele e diz: olha, nossos pais diziam que nós tínhamos que adorar neste monte. Vocês dizem em Jerusalém, mas afinal onde é que é esse lugar? E Jesus vai revelar algo para ela, e está revelando para nós também, que hoje ele não precisa mais de quem canta e de quem louva. Ele precisa de quem adora. Olha só. Mas a hora vem, versículo 23, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adorar é diferente de louvar. Porque, como eu falei, você pode elogiar alguém e dali você ir embora e nem se lembrar que você elogiou essa pessoa. Agora, adorar envolve um estilo de vida. Adorar no seu âmago, se você for buscar essa palavra adoração ou adorar, um dos predicados para ela é amarrar-me a ti. Olha, eu não consigo viver de outra forma. Ou seja, nada mais me importa, somente o Senhor. Então adorar é mais do que louvar, é mais do que cantar. Nós somos chamados como adoradores por Cristo. E ele diz: os olhos do Senhor, os olhos de Deus estão para procurar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que é isso? No seu íntimo, no seu âmago, nós temos que ter Ele.
E por que, pastor, que eu tenho que fazer isso? Por causa da sua busca cotidiana. Pessoas andam vagueando pela terra, buscando preencher algo, ou um vazio que há dentro de si. Elas buscam muitas vezes nos entorpecentes, na bebida alcoólica. Ela busca, quem sabe, nos relacionamentos. Ela busca nas coisas terrenas ou nas coisas materiais. Buscam encher essa lacuna. Mas quantos desses têm infelizes? Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Porque o que é o nosso espírito? Do que se trata o nosso espírito? Se não o ar, ou sabe, o que Deus denotou sobre mim e você. Aquilo que Deus soprou sobre mim e você. O ar, o espírito de vida. Então essa lacuna, ou esse vazio que muitos querem preencher com coisas terrenas, nunca vai ser preenchido senão em Deus. É por isso que nós o adoramos. Quando nós de fato o encontramos no nosso âmago, no nosso interior, nós não queremos mais deixar. Nós não queremos mais sair de perto dele. Então nós vivemos isso. Nós o adoramos, como Jesus está falando aqui, em espírito e em verdade. Porque louvar eu posso louvar de boca, cantar eu posso cantar qualquer coisa, até coisas que envergonham o nome do Senhor, mas adorar não tem como eu falar dele. Se eu estou nele e ele em mim, não tem como. É como Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive. Então não dá para fazer qualquer louvor, não dá para eu ministrar qualquer coisa para ele. Não, eu vou adorar pelo que ele é. E é esse que o Pai tem procurado, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. No final do Salmo 150 ele vai dizer, porque talvez você fale, mas se ele está mandando louvar com instrumento, então é só para os músicos, é só para os levitas, só para quem sabe tocar. Ele vai dizer no final do Salmo 150 o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, todo aquele que tem o Espírito de Deus, porque foi o Espírito de vida que Ele soprou em mim e em você, é esse que tem saudade dEle. Sabe o que nós ficamos tentando preencher com as coisas deste mundo? Não, o nosso Espírito anseia por Deus. Ele fica o tempo todo querendo ser preenchido por Deus, e Ele só está completo, não dá essa sensação de bem-estar. Quando você está louvando, adorando de coração, você chora, você se derrama, você sente Deus tão pertinho, porque é neste momento, quando você está adorando em espírito, é que Ele está próximo, Ele se sente próximo do Pai. Nós temos parte de Deus em nós. O ar que respiramos, então todo ser que respira, se você está respirando agora, meu irmão, é motivo para você estar adorando, é motivo para você estar louvando e não desgrudar dele, não largar dele, porque nós temos usado de desculpas, querido, sabe, tudo é desculpa, para não estar cantando, para não estar adorando. As pessoas hoje elas se eximem de cantar ou de louvar, ou talvez até mesmo de testemunhar para alguém, porque diz, o momento não está bom, pastor. O momento está ruim para mim. Teria eu motivo para louvar? Olha, eu tenho alguém doente em casa. Olha, a situação está feia financeira. Olha, pastor, tem alguém da minha família que está no mundo dos entorpecentes. Será que isso é motivo para eu e você não cantar? Para eu não adorar esse Deus? Para eu não louvar? Para eu não engrandecer? Porque em algum momento é como ele vai dizer: louvai a excelência do seu poder. Ele tem poder para mudar essa situação, querido, mas não é no meu e no seu tempo, é no tempo dele. E tudo que nós temos que fazer é adorar, é elevar-nos em adoração, em louvor ao que ele é. Aí cai o que vem sendo falado a semana inteira: o culto não é para nós, é para ele. Nós somos chamados para louvar a ele, para engrandecer a ele, porque tudo é para ele, por meio dele e para ele. E este é o momento. O Senhor nos chama dessa forma. E de repente eu tenho usado de subterfúgio, eu tenho usado como desculpa. Não, eu não estou bem para cantar hoje. Eu não estou bem para louvar hoje. Eu não estou bem para estar adorando a Deus dessa forma. Porque em momentos eu me sinto sozinho. E é verdade. Eu me sinto várias vezes sozinho também.
E eu não estou falando do meu cônjuge não, porque tem prova que eu e você temos que passar sozinho, nem o cônjuge sabe. É um momento seu e dele. E quer saber mais? Deus usa desse momento para ter um encontro com o teu espírito. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de quem Ele é. É aquele momento que você está recluso, você se vê cercado de pessoas, mas você se vê só. Porque ninguém entende, ou ninguém, se você for explicar, ninguém vai entender a sua dor. É um momento em que Deus está usando para se aproximar de você. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cada prova, cada levante na minha e na sua vida é uma oportunidade que Deus usa de se aproximar do nosso espírito e nos saciar por completo. Quando Ele está falando isso para essa mulher, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade, Ele oferece uma água que nunca mais ela teria sede. Já pensou? Você nunca mais ter que se apoiar ou se pautar nas coisas deste mundo, porque você não tem mais sede das coisas desse mundo. Você poder cantar com propriedade o louvor que nós cantamos, nada mais me satisfaz, só Jesus, é só Jesus. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Jesus na minha vida. Nós temos que ter em mente o seguinte: as coisas desse mundo estão aqui para nos servir, não é nós que temos que servir a elas, essas coisas estão aqui para nos servir, e nós para servir a Jesus. Nada mais nos satisfaz. Pastor, hein? E se eu estou em um momento difícil? Qual seria o cântico, ou qual seria o louvor, ou qual seria a adoração que eu poderia fazer neste momento? Vamos comigo. O próprio Paulo, que diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele também vai nos instruir quanto a isso. Abra comigo em Romanos 8. Uma leitura bem conhecida, mas que tem propriedade neste momento. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. O tema dessa leitura diz: cântico de vitória, Deus é por nós. Aleluias. Porque de repente eu posso estar usando desculpas, ou subterfúgios, ou talvez até aquilo que realmente, se você for olhar, fala assim, realmente tem algum sentido você não poder cantar, porque você está doente. Tem algum sentido você não cantar, porque você está em aflições. Só que nessa palavra que nós vamos ler, você vai ver que tudo isso cai por terra também. Não há motivo para eu e você não adorar esse Deus. Porque quando tudo isso se levantar, quando a situação difícil chegar ao nosso lar, ou quando a doença nos alcançar, ou quando a enfermidade, ou quando a escassez nos alcançar, olha o que Paulo vai nos instruir a dizer para esses momentos. Olha só. Versículo 31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse Deus? Olha lá, 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, aquilo que Jesus conquistou, também é para mim, é para você. Então não existe momento difícil que a gente possa usar agora como subterfúgio, dizendo, olha, eu não posso adorar, eu não posso louvar. E ele vai continuar dizendo, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Porque de repente a justificativa que você esteja falando, pastor, eu estou sofrendo ataques, as pessoas estão me acusando disso ou daquilo, as pessoas estão falando mal de mim. Ei, quem intentará acusação? É Deus quem te justifica. Em outras palavras, aqui Paulo está dizendo, continue adorando e continue louvando, não para a sua caminhada por causa de faladores. Quem tentará o mal? É Deus quem te justifica. Aleluia. Versículo 34, quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, aleluia, continue a caminhada, continue louvando, continue adorando, porque Jesus está intercedendo por mim e por você. Nessa situação, o nosso primeiro intercessor é Jesus. Ele está diante do Pai intercedendo por mim e por você agora mesmo. E tudo que Ele precisa é ouvir o meu e o seu louvor, a minha e a sua adoração. Sabe,
usar desse espírito, desse fôlego que Ele nos deu, sabe, desse respirar que Ele nos deu para engrandecer o nome dEle. Ele está intercedendo, meu irmão. Você não está sozinho, Ele está intercedendo. Aleluia. Olha o que Ele vai dizer mais: quem nos separará do amor de Cristo? Porque de repente são desculpas. Pastor, eu estou em tribulação, eu estou em aflições, eu não posso cantar. Olha, Ele vai dizer aqui para mim e para você: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus te ama, Ele está intercedendo por mim e por você. Aleluia. Nada pode nos separar do amor dEle. Nada pode nos separar. Nada pode calar a nossa adoração, nada pode calar o nosso louvor a Ele. A gente tem que parar de se deter no caminho, nessa caminhada que Ele nos propôs, por causa de faladores, por causa de aflição, por causa de tribulação, por causa de angústia. Ele está falando: nada disso pode separar você de mim. Nada disso tem que calar a tua voz. Nada disso. Sabe por quê? Porque Ele é o começo, meio e fim da minha e da sua vida. O respirar veio dEle, e até que eu volte para Ele, aleluia, é Ele quem vai tomar conta. Aleluias, glória a Deus. 38, olha o que Ele vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, é Ele quem nos conduz, e Ele, aleluia, glória a Deus, Ele está escrevendo a nossa história, Ele tem o começo, o meio e o fim dela. Talvez você não esteja entendendo o meio agora, vocês não estão entendendo o porquê que está se passando tudo isso agora, mas pode ter certeza, é para a glória dEle. Você ainda vai adorar o Senhor. Esse cântico já está dizendo, é um cântico de vitória. Você vai cantar todos os dias esse cântico, se você fizer em espírito e em verdade. Busque no seu âmago, busque no seu interior oferecer esse louvor a Deus. O Senhor espera ouvir isso de mim e de você. O que é que entristece ao Senhor? O que é que muitas vezes faz o Senhor olhar para nós e se entristecer conosco? É nós condicionarmos o louvor a Ele. É dizer: eu estou em tribulação, hoje eu não vou louvar não. Olha, tem um parente, um ente querido doente, eu não vou adorar não. Eu não vou testemunhar não, se esquecendo dos grandes feitos, do que Ele já fez. Se Ele já fez, meu irmão, Ele vai continuar fazendo. Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Talvez você não entenda, talvez esteja tudo confuso na tua cabeça, mas você não precisa entender, você só precisa aceitar que Ele é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa vida. Tudo que nós almejamos, ou tudo aquilo que nós sofremos nessa terra, é porque nós temos falta dEle. O nosso espírito se alegra quando está perto dEle. E como eu disse, por que o salmista, ele instrui que nós louvemos com instrumentos? Por causa de tudo que eu falei, a ciência já descobriu isso. A música, a melodia toca a sua alma, toca o seu espírito. Ela te aproxima de emoções do qual você pode se envolver por ela. Então o salmista está nos ensinando a usar dessa arma para estar nos aproximando de Deus. Então você pode, através do louvor, se aproximar de Deus, através da sua adoração. De repente você fala: pastor, eu não sei cantar, mas você tem fôlego, você sabe dobrar o seu joelho e elogiar a Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Eu te louvo porque eu não era nada, mas o Senhor me fez o tudo, me assentar junto a príncipes. Senhor, eu não tinha, mas o Senhor proveu na minha vida. Nem sempre é com cântico, mas com, direcionado as minhas palavras sinceras para Ele. Mas de repente você fala: pastor, eu estou num momento difícil. Fala para Ele, Senhor, eu não estou num bom momento agora,
porque é tudo que Ele está esperando. Ele fala para aquela mulher, aqueles que louvam, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então fala para Ele a tua verdade: Senhor, eu tenho debilidade nessa e nessa área. Você pode ter certeza que o mesmo Espírito, o mesmo Jesus que intercede por nós, o Espírito Santo também vai estar se movendo dentro de mim e de você. Quem é este Espírito? Aquele que pairava sobre a face das águas, de um lugar que era sem forma e vazio, e ao som da palavra de Deus, a terra se formou dessa forma que nós podemos ver, linda, maravilhosa. Então Deus pode transformar a minha, a sua vida também, através desse Espírito. Então se permita ser tratado por Ele, se permita ser conduzido por Ele. Louve, adore ao Senhor. Você pode compreender essa palavra nessa manhã? Você pode compreender que não há razões para eu parar essa caminhada? Não há motivo, tudo é desculpa. Sabe, todos os momentos nós podemos observar que nada poderá nos separar do amor dEle. Se Ele me ama, e se Ele te ama, Ele é o primeiro a interceder por você. Você não precisa de pessoas intercedendo por você. Você não precisa de pessoa, ou se pautar em alguém. Fulano fulano não faz conta de mim. Você já tem um que intercede junto ao Pai, porque Ele te ama, Ele te amou primeiro. Amém? Você pode compreender essa palavra? Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar isso nessa manhã. Aleluia.